Queridos irmãos, queridas irmãs, agora o vídeo é de número 186 do Sistema, capítulo 4, Livro dos Médiuns. Então, é sequência do vídeo anterior, como também a sequência do Sistema Unispírita ou Monoespírita, né? Então, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens. Entre estas duas opiniões tão opostas, olha que Kardec, eu vou usar aqueles termos assim pejorativos, olha que Kardec fala na cara desse pessoal. Entre essas duas opiniões tão opostas. E é mais interessante que Kardec ele sabia elaborar certas colocações. Olha só para você ver, que no fundo mexia com o coração do lado oposto. Entre essas duas opiniões, oh meu Deus do céu, mediante uma matéria dessa, Kardec dizer opiniões, entre duas opiniões, é porque realmente Kardec tem toda a razão quando ele descreve tudo isso como assim irracional, né? Ele tem razão. Entre essas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? Quem sentenciará? Aí eu te falar. O bom senso e a experiência, né? O bom senso e a experiência. Quem sentenciará? O bom senso e a experiência. Agora, olha o que ele diz aqui. Dizemos, a experiência, por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas, tudo tenham visto e visto bem. O bom senso e a experiência. Dizemos a experiência por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas tudo tenham visto e visto bem. É lógico, né? Porque Kardec fala a respeito da experiência? Porque tudo se fundamenta no bom senso. Agora, quem é que possui o bom senso bem? Quem é que possui o bom senso racional? É difícil, né? Por isso que ele disse dessa forma aqui. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade, gente, isso aqui é de uma tremenda. Olha, é pena que nós não podemos falar muita coisa. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade,
Isso aqui está mostrando lá no princípio. Está mostrando o princípio de todos os fenômenos que eclodiu em diversas partes do mundo, mais estudada na Europa por Hippolyte Léon Denisard Rivail e também por várias outras academias, que é onde nasceu, ou melhor, nasceram esses sistemas todos, cada um com a sua opinião, cada um com a sua divergência, né? Nós precisamos ficar atento a esses sentidos. Quando se desobjeta com os fatos de identidade, fato de identidade, que atestam por meio de manifestações escritas, né, visuais ou outras, a presença de parentes ou conhecidos dos circunstantes respondem que é sempre o mesmo espírito, né? Responde que é sempre o mesmo espírito, o diabo. Não existe fundamento, né? Segundo aqueles, o Cristo, segundo estes, que toma todas as formas, olha que absurdo. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar. Então você observa. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar. Então, por isso que Kardec, num dado momento aqui, ele vai nos dizer que esse sistema é irracional, porque não suporta exame sério. Porque se esse sistema for submetido a um exame sério, isso agora já é meu. Esse sistema teria que ser jogado na lata do lixo. Porque é um sistema totalmente sem fundamento, né? Porque se o Cristo pode se manifestar, né? E ao se manifestar, ele traz frivolidade, só coisas frívolas. E se o diabo pode manifestar, e o diabo só traz coisas boas, por que que os outros espíritos não podem se comunicar? Seu papai, sua mamãe, teu filho, tua filha, ninguém mais pode se comunicar. Não, mas fizeram esse sistema, eles ali numa separatividade, eles colocaram da seguinte forma, que apenas os dois seres quem podia se comunicar. Mas o mais interessante é que o Cristo, ao se comunicar, olha só trazia frivolidade, só coisas banais. E o diabo, quando se comunicava, só trazia coisas
sábias. Mas outros espíritos, nenhum podia se comunicar mais. Existia apenas dois tipos de comunicação. A do diabo e a de Jesus. E é interessante que a de Jesus nunca existiu. Jesus nunca se comunicou. A não ser, nós temos que dizer isso, na terra, Jesus ele se comunicava apenas com aqueles que há 2000 anos atrás engajados no compromisso da elaboração divina, na mensagem do Criador, como, por exemplo, muitas vezes o Cristo falou com Francisco de Assis, em Assis, na Itália. O Cristo falou com Saulo na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? O Cristo falou com os apóstolos depois que ele deixou o corpo físico, que na verdade ele nem deixou o corpo físico. Uma hora nós vamos explicar essa passagem aí, porque agora não cabe. O tema agora não condiz. Nós temos que ter prudência nesse sentido. O tema agora não condiz. Então o Cristo falou com Maria, sua mãe. O Cristo falou com João, evangelista, principalmente na ilha de Patmos. E com muitos outros. Nós temos que analisar que, da forma como eles aqui estão dizendo, o Cristo jamais se comunicou. Mas é preciso entender aquela passagem. É aí que nós temos que ter conhecimento. O Cristo, ele se comunica conosco todos os dias e todas as horas. Mas nós temos que estar preparados para ouvi-lo. Você entendeu? Porque o Cristo, ele tem uma forma diferente de se manifestar. O Cristo, ele não se manifesta como outros espíritos, vamos pensar assim, porque o Cristo não é espírito. O Cristo, ele se manifesta a nós através de um enfermo, através de um mendigo, através de um doente que encontra-se nos hospitais, de um parente difícil que requer muita paciência nossa. No momento nós até pensamos, não aguento, não suporto, mas devemos agradecer a Deus. Porque esse ser, em vidas passadas, nós muito prejudicamos.
Ou esse ser em vidas passadas foi um ser muito caro a nós. Esse ser pode ter, em vidas passadas, ter sido um filho nosso, uma filha, uma mãe, um pai. Você entendeu? Que por algum motivo teve que vir nas condições que veio nesta. Tem um motivo, mas nós não podemos dizer. Então o melhor mesmo é ter paciência para com eles. Porque depois desta, uma outra, nós os reconheceremos. Nós os reconheceremos. E é óbvio, de acordo com o nosso comportamento, agradeceremos a Deus. Então, qual pai, qual a mãe, que quando um filho pede pão, a mãe ou o pai se apodera-se de uma pedra e oferece ao filho para que ele coma? Jesus nos disse: tive fome e não me destes de comer. Tive nu e não procuraram me vestir. Estive preso e não fostes me visitar. Estive doente e não se importaram comigo. Depois de alguns minutos, levando ao conhecimento dos apóstolos essas questões todas, os apóstolos o interrogaram: mas mestre, quando foi que te vimos preso, com fome, nu, doente, que não fomos te ver? Quando foi, mestre? Toda vez que deixaste de fazer a um dos meus, a mim é que estarão deixando de fazer. Olha só para você ver como que encaixa certinho aqui nessa leitura do Livro dos Médiuns. Só que nós temos que raciocinar. Porque o Cristo, ele se manifesta a nós de uma forma diferente. O Cristo, ele se manifesta a nós através de um cachorrinho abandonado, um gatinho abandonado, uma pessoa que bate à nossa porta pedindo pão, um copo de água, uma pessoa que deparamos vendo ali, mexendo ao lixo, em busca de comida. Quantas vezes tivemos oportunidade de ver mães com crianças de colo, próximas a algumas sacas de lixo, quando elas colocam as crianças ali sentadinhas ao lado daquelas sacas preta de lixo, e ali elas abrem aquelas sacas e ela começa a procurar alimento. E quantas vezes nós tivemos a oportunidade de deparar com essa cena? Choro daquela criança contido com uma migalha de pão encontrado naquela saca de lixo. A mãe, depois que encontra, dá à criança, a criança leva à boca e acaba o choro. Choro de fome. É triste dizer isso. Isso nos parte o coração.
justo no século 21. Seres morrendo de fome. Isso é inadmissível. Os responsáveis por esses processos têm que, de alguma forma, serem banidos da terra. Porque isso é contra as leis de Deus. Então, não pensemos, não generalizando, não pensemos que o Cristo encontra-se nos palacetes, nas mansões, nas orgias, nas fantasias humanas. Não. Você quer encontrar o Cristo? Saia. Vá ao encontro dos nossos irmãos que residem nas periferias da cidade. Que lá você o encontrará. E ele te dará a oportunidade de você muito fazer em prol daqueles nossos irmãos que nasquelas condições se encontram. Então nós temos que raciocinar. Tudo está certo. Ninguém está errado. Até porque cada qual encontra-se no seu nível evolutivo. Por isso que é necessário o conhecimento dos desígnios das leis de Deus. Quando aqui, porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar. Com que fim? O espírito da verdade nos viria a enganar, apresentando-se sob falsas aparências. Iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho, por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o espírito, entre todos, santo, desça a representar semelhante comédia. Demais, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação. Não importa em subtrair ao espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Não é verdade? O que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos? Digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. É óbvio que nós entendemos o porquê dos sistemas na questão da divergência, devido à desigualdade evolutiva, que se faz necessária. Até porque a evolução está e encontra-se na desigualdade. Caso contrário, ninguém conseguiria evoluir.
mas houve necessidade de que nosso irmão, o professor, o pedagogo, o cientista, Hippolyte Léon Denis Rivail, dissesse, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Mas por que Hippolyte não exigiu maiores esclarecimentos do sistema, desse sistema? Porque ele sabia que era necessário a existência desse sistema no nível em que se encontrava. Porque era necessário para que pudéssemos, na posteridade, vir a analisar. Porque você imagina se todos os sistemas se igualassem, onde nós iríamos beber água limpa? As fontes todas iguais? Vamos para o próximo vídeo.